Calma. Antes de você ir pro corte, deixa o like e se inscreve aqui no Futeboteco pra fortalecer. Valeu, bom corte. Eu sei que você já narrou de tudo. De De quase tudo. A gente deu uma pesquisada aí. E uma das coisas que eu, além do seu respeito, ouvindo até você já falar, me chamou muita atenção que você contou a história do seu mentor na profissão, que foi o Deva. Que pra nós é um cara assim, é uma referência. Que faz muita falta. Que faz muita falta. Eu nunca me esqueço de quando meu pai assinou pela primeira vez o Premiere, lá atrás, no começo do Premiere, já era o Deva narrando pra explodir a torcida do Santos em todo o Brasil. E em 2016, na icônica campanha da Chape lá. Pois é. E quando eu vi que você falou que ele era seu mentor na profissão, falei, puta, como esse mundo é pequeno, e aí eu fiquei, pô, eu quero que ela conte essa história. Conta pra gente essa história de como que o Deva te descobriu. E ele é ótimo, porque o Deva, eu acho que a gente tem os discípulos do Deva, porque ele era um cara tão generoso e tão diferente, que todo mundo que teve algum tipo de contato com ele se ligou muito, sabe? Então, por exemplo, lá na TV mesmo, a gente se encontra e é tipo... Você conhecia o Deva? E parece que a gente vai se unindo porque a gente conhecia o Deva. Quando eu cheguei na Rede Vida, tinha o Fabrini, Luiz Carlos Fabrini. E daí ele veio primeiro e falou, cara, quer narrar? Eu falei, não. Tipo, não, né? Não tinha nenhuma referência e tal. Tudo bem que a Lu já tinha narrado, mas daí era aquele ato que a TV ficou sem narradoras e tudo mais. E nunca tinha passado pela sua cabeça narrar? Não, porque não tinha nenhuma referência mesmo. Então, tipo, eu era repórter já de campo, fazia alguns comentários, depois fiquei por um tempo comentarista. Mas narradora, eu nunca nem tinha imaginado essa possibilidade. E o Fabrini falou, cara, sua voz é um pouco diferente, assim, eu acho que vai dar certo. Aí eu falei, não real, tipo, não era uma possibilidade mesmo, sabe? Mas ele falava toda vez. Ele ficava falando. E eu, seu Fabrini, tipo, na boa, vamos para outros caminhos e tal. E daí o Deva, na época, eu morava em São José do Rio Preto, a sede da Rede Vida, ela tem repetidores, retransmissoras, mas a sede principal é em São José do Rio Preto, que é o interior de São Paulo. Tá. Eu morava e trabalhava lá. E o Deva tinha comprado a CBN Grandes Lagos, que é a CBN de Rio Preto. Tá. E eu tinha uma amiga que trabalhava, ela era âncora da CBN, a Clenira, e ela falou, cara, na Rede Vida, óbvio, cobria, a gente fazia muito futebol, A2, A3, Bezinha, Copa Paulista, enfim, tudo que você imaginar. E só que a gente fazia muita matéria de vários esportes diferentões, entendeu? Porque não é um canal de esportes, e daí você pensa... Canal religioso, né? É super segmentado, e daí você pensa, tipo, cara... O cara, pra ver de futebol, ele vai muito no canal específico. Então, aqui a gente vai dar o básico do futebol, assim, mas a gente vai apresentar outros esportes e tal, e tudo mais. Então, fazer matéria de badminton, de nananã, de tudo que vocês imaginar. E daí, a Cleneira falou, cara, vai ter Olimpíadas no Rio, vamos apresentar pro Deva uma proposta de fazer pílulas de modalidades. Pra gente apresentar todas as modalidades, tipo, dentro da rádio e tal. Ela falou, acho que vai ser uma boa. Falei, beleza, vamos falar com o Deva. O Deva, na época, tava na Fox. E ele ficava nesse Rio de Janeiro, Rio Preto. Então, E quando ele chegava em Rio Preto, como ele passava muito tempo no Rio, era tipo a fila para falar com o Deva, desde os funcionários até quem ia de fora, entendeu? Aí, beleza, eu falei, vou marcar uma reunião com o Deva, tamo lá. Só que eu tenho esse negócio com o Deva também, que eu escutava muito futebol. O meu avô, que não é de uma época que tinha TV a cabo e tudo mais, mas ele escutava tudo que passava de futebol. Então eu ficava muito sentadinha com ele, na casa dele, ouvindo o rádio. Então o Deva era uma voz que eu já tinha conhecido do rádio mesmo, sabe? E era a voz, né? Pra mim. Eu gosto muito de narradores que têm voz. Então, tipo, eu sou apaixonada pela narração do Vogan. Que é, tipo, estrondosa. E a do Deva era muito assim também. Preenche, né? E aquela, tipo, o cara pode passar lá 24 horas falando, em nenhum momento você vai se irritar ou tudo mais, tipo, sabe? Narra minha vida que tá tudo bem. E daí a gente foi falar com o Deva, e daí aquela fila, vai um, vai outro, e a Clenira tinha que entrar ao vivo na CBN. E daí ela falou, cara, eu não consigo mais esperar. Você fala com ele sozinha, eu tenho que ir pro meu programa. Falei, não, só acontece comigo, né? Tipo, aí ela foi, fiquei lá, mas foi ela entrar no estúdio, ele abriu a porta e falou, vamos?
Falei, Nossa. sozinho, tipo, sabe? Entrei lá e daí o dele era, pô, era muito natural. Ele falava, é o que você falou, parece que preenche o ambiente, sabe? Daí ele falou, oi, boa tarde. Aí eu pensei, meu Deus, que voz é essa, sabe? E daí eu acho que eu dei até uma impostadinha, porque eu falei, vamos responder ao Deva, né? Boa tarde, tudo bem, Deva? Aí eu falei, oi, boa tarde. Daí ele falou, caraca, menina, que voz é essa? Aí eu falei, gente, será que ele tá falando, tipo, mesmo da minha voz? Que eu pensei isso da voz dele. Daí ele falou, você vai narrar. Ele não perguntou, ele não fez nada, e ele falou, você vai narrar. Eu falei, claro que vou, tipo, quando você quiser, sabe, eu vou narrar. E daí ele perguntou, pô, já te falaram pra você narrar e tudo mais? Eu falei, já, o seu Fabrício sempre fica falando, mas eu nunca imaginei de verdade, não é uma hipótese e tal. Aí ele falou, pensa, eu acho que você deveria narrar. Mas ele plantou realmente uma semente ali de, tipo, você vai narrar. E eu saí dali meio que sem me questionar muito se eu ia narrar ou não. Tipo assim, eu ia narrar, não era mais uma dúvida. E a gente começou a trocar mensagens de, tipo, narra pra mim, e eu ia narrando pra ele. E ele narrava em áudio de WhatsApp de volta, tipo, olha, melhora o ritmo, vamos colocar mais vocabulário e tal. E daí ele falava, narra tudo, a partir de agora narra tudo. Tá no mercado fazendo compra, vai narrando. Tá dirigindo, vai narrando. Ele falou, uma hora o ritmo vem, sabe? Tipo, tem que ir fazendo. E daí foi assim. Depois, enfim, acontece o acidente. O Deva, eu acho... Não. Essa conversa aconteceu em que ano? Você se lembra? Em 2016. No ano do acidente. No ano do acidente. A gente conversou, acho que uns 4, 5 meses. Nossa, cara. Nossa, e como é que foi pra você, assim, porque assim, pra todo mundo, pro Brasil, foi uma coisa que até hoje mexe. Eu sei, todo mundo lembra onde estava quando recebeu essa notícia e tal. Eu tava acompanhando a coisa em tempo real, porque eu tava acordado naquela madrugada. De madrugada, Tava acordado. Mas assim, eu não conhecia ninguém pessoalmente ali. Eu tinha admiração por muitos. Pô, o Kleber Santana jogou no meu time, o Caio Júnior, que era um cara que eu adorava, o Vitorino Sherman, o Mário Sérgio. O Mário Sérgio. Nossa, o Mário Sérgio era um cara que certamente, se não fosse o acidente, ele com certeza teria vindo aqui. Paulo Júlio Cleman. Então assim, eu falo, porra, cara, pra gente foi um negócio assim, em algum momento parecia que não era real. Eu vou acordar. Eu que sou palmeirense, 2 dias antes, aqueles caras estavam jogando contra o Palmeiras num título brasileiro do Palmeiras que não vinha há 22 anos, assim, tipo... Os caras morreram, estavam no Allianz ali domingo e daqui a pouco não estão mais na Terra, assim, bizarro. Não, e aí assim, e pra você que conhecia, e não só conhecia, mas estava ali, trocando figurinha com um dos caras, como é que foi? E a gente tinha tentado se ver, porque ele ia narrar no Rio, e eu tava no Rio, tava também fazendo alguma coisa na Fox, e ele falou, fica aí que eu tô chegando e tal, e a gente não conseguiu se encontrar, sei lá, uns 10 dias antes disso acontecer e tal. E quando eu comecei a falar muito com o Deva e trocar essas figurinhas e tal, e nessa ideia de, vai narrar, meu pai também, eu acho que meu pai é meu principal fã. Se não fosse meu avô, que também já faleceu, mas meu pai. Então, meu pai, ele assiste tudo, e meu pai morria de ciúmes do Deva. Então, tipo, ele via e falava, não, olha o que o Deva me mandou, o que você acha de melhorar isso ou aquilo, tal, E daí eu lembro que aquele dia meu pai me ligou cedo e falou, Nani, você tá... O que você vai fazer agora? Tal. Eu falei, cara, eu tenho que sair, tô me trocando que eu vou... Não tinha ligado TV nada, tipo, de manhã... Não tava sabendo de nada. Não, fui tomar banho e tal, que eu ia ter que gravar. E falei, não, tô indo trabalhar e tal, tem uma matéria pra fazer. E daí meu pai falou, isso me pegou muito, eu lembro muito disso, que ele falou, então, aconteceu um acidente de avião, o avião que tava levando a Chape e alguns jornalistas, e o seu amigo tava lá. Era um termo que ele não usaria, porque ele meio que tava incomodado, disputando uma atenção ali, sabe, por um tempo com ele. E daí eu falei, o meu amigo? Ele falou, o Deva. Aí eu não gravei matéria esse dia. Tipo, eu fui ligar a TV, fui ver o que tava acontecendo, e perguntei pro meu pai, falei, mas dessa lista aí, que tá acontecendo... Tem algum... Ele falou, já faz um tempo, então acharam, acho que
na época eu tinha... Tem um que demora um pouquinho mais, né, pra entrar na lista. Eu acho que eu tinha dois. Eu acho que foi o Neto, que deu o último que sai. Acho que foi o Neto. E daí eu falei, cara, não, ele não vai estar nessa lista e tal. E daí meu pai falou, não, mas eu acho que você tem que se preparar um pouco, porque o acidente foi muito forte e tudo mais. E daí comecei a tentar entender isso. Depois foi bem difícil entender o que foi. E eu fiquei com muita... Sei lá, eu falei, será que um dia eu vou conseguir narrar um jogo da Chape? Sabe? Uhum. Porque eu sempre quero entender aquela voz e tudo mais. Eu acho que eu até cheguei a narrar Chape em alguma copinha e tudo mais. Depois o Brasil jogou com a Colômbia, vocês lembram? Era um jogo festivo. Sim. E a CBF, na época, ela abriu para todas as TVs transmitirem. E a Rede Vida ia transmitir também. E daí eu seria escalada para esse jogo. E daí também não fui. Eu acho que eu fiquei com uma trava algum tempo ali para entender o que estava acontecendo. E... Você não conseguiu? Eu acho que eu preferi não também. Essa é a minha dúvida. A morte dele te deu uma desencorajada? Não, eu acho que não, porque, por exemplo, quando eu entrei na ESPN, na época era ESPN Fox, que era... Eu ainda tinha o logo na camisa. Uhum. E de alguma forma, porque ele falou, cara, a gente vai trabalhar junto ainda e um dia eu vou te ver narrar. Olha onde só, eu estiver, entendeu? Foda. E eu sei, essa camisa, por mais que não exista, ela ainda existe porque eu vesti um dia o logo que ele tava vestindo, entendeu? Então, eu acho que não. Eu acho que talvez ir naquele jogo e tal, ia me trazer coisas assim que eu não tava querendo naquele momento, entendeu? Eu acho que as coisas foram acontecendo muito rápido. Depois... Teve a questão de, o corpo vai pra cá, vai pra lá até chegar em Rio Preto. E daí o que eu falei, o Deva, ele tinha uma legião de pessoas. E na CBN, quando ele chegou lá, ele pegou muita gente nova, sabe? Uhum. Então tinha o Rafa, que é de Mirassol, a Josi. Enfim, parece que ele criou... A gente era bem novinho, assim, sabe? Parece que ele... Eram discípulos dele mesmo. E daí depois a gente se reencontrar e eu acho que a gente respeita muito até hoje. Tipo, a gente virou meio que uma família... que ele juntou de alguma forma. Então, eu sempre tô falando com eles, com o Rafa, principalmente, que era um menino que ele também falou, cara, você vai narrar, e hoje narra muito lá no interior, em São José do Rio Preto, em Mirassol. E eu acho que foi um pouco isso, bateu muito, mas eu sempre lembro dele falando, cara, você vai narrar. E ele era um cara que eu acho que... Hoje a gente passa por várias coisas de... preconceito, machismo e tal, e eu acho que o Deva, ele nunca teve essas amarras, sabe? Uhum. Tanto com as repórteres dele, porque ele até falou, cara, eu sempre falo pra Maíra narrar e tal, eu gosto da voz dela e tudo mais, que era repórter dele na época na rádio. E vamos lembrar que 2016 é uma coisa que tava nova, incipiente. Né? Não tinha ali, mulher né? narrando. Não tinha. A Lu tinha narrado em Tinha, 93, claro, e daí tem um hiato enorme. É. Aí os programas pra achar narradores e tal, tanto o da Fox quanto o do Esporte Interativo, vem em 2018. 2018. E Você vê ele como era que é um cara desprovido de qualquer tipo de... tipo, ele achava que você tinha... Ele ia lá e você ia junto com ele, talento, sabe? Vambora. E é isso, é o que eu falo. Se você Ele pegar não as via pessoas... seu gênero, ele Exato. via Que é sua o capacidade. que deve acontecer. E todo mundo que o Deva, que de alguma forma ele passou pela vida é isso, sabe? Tipo, o Deva que me deu esse toque, que não sei o quê. Então ele era... Cara iluminado, velho. Essas pessoas iluminadas acho que não fica muito tempo, né? Elas passam, deixando um recado. A Terra parece que que é ruim pra elas, assim. De tão Não, mas eu fico já muito tem feliz uns vasos ruins, a gente não quebra. quebra. de empunhar o microfone, que ele falou que um dia eu ia empunhar. Então, tamo aí.